Uau, meu Deus, quanta honra e privilégio estar aqui com vocês nessa conferência tão esperada, nessa conferência tão desejada e nessa conferência cheia da presença de Deus. Quero demais, antes de começar, já junto com você, honrar Pastor Jefferson, Cláudia, já meu grande amigo ali, o Felipe, também o Ronan e o Renatinho, toda a equipe pastoral aqui da juventude. Queria que você, junto comigo, desse uma honra e um aplauso a todos os pastores e a essa igreja extraordinária. Meu Deus, está se sentindo privilegiado de estar aqui? Você consegue perceber a presença de Deus nesse lugar? Deus está nesse lugar. E Ele tem algo preparado para você, não apenas para essa noite, não apenas para esses dias, mas Deus tem esperança e futuro para você. A palavra de Deus diz assim, Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ainda que você não veja, ainda que você não saiba, não tenha consciência, o Espírito de Deus manda te dizer e lembrar você que Deus conhece, que Deus vê, que Deus sabe e que Deus sim tem um plano extraordinário para você. Ele não tem plano de te deixar ansioso, Ele não tem um plano de te causar dano, Ele não tem um plano frustrado para você. Ele tem paz, Ele tem prosperidade, Ele tem esperança e Ele tem um futuro. E não tem nada melhor para fazermos agora do que começar esse momento mais uma vez dando lugar para a presença de Deus e clamando ao Espírito Santo de Deus para que Ele venha e que traga revelação. E venha Espírito Santo e traga uma consciência espiritual, não do espírito do mundo, não do espírito humano, mas do Espírito que vem da parte do Senhor e revela para cada jovem, e revela para cada adolescente, e revela para cada um os planos de paz, e que manda embora toda ansiedade, os planos de prosperidade, de abundância, de uma vida cheia de sentido e de significado, e que manda embora a letargia, a acomodação, a preguiça, o Espírito que libera para você esperança, expectativa e o futuro que Deus planejou para você, não aquilo que você, na sua tentativa e erro, naquilo que no seu esforço você vai caminhando. Espírito Santo vem com revelação, vem com capacitação e vem com impulso para conduzir cada um dos que aqui estão, cada um dos jovens da nossa geração, para viver o futuro extraordinário que o Senhor tem para nós. Você pode concordar comigo? Em nome de Jesus, amém, amém. Meu Deus, o meu coração fica acelerado, o meu coração fica borbulhando. Eu tenho aqui um texto preparado para compartilhar com você. Eu tenho aqui uma mensagem da parte de Deus que com muita convicção eu quero trazer para você, mas tem tanta coisa. E quem está sensível ao Espírito Santo de Deus fica assim, né? Para ser fiel àquilo que Ele quer fazer, ao mesmo tempo trazer com muita precisão para o seu coração esta mensagem que vem como um ponto de partida daquilo que Deus vai fazer nesses dias. Eu quero te ajudar a tirar todo o impedimento para você avançar e desfrutar do futuro que Deus tem para você. Tem gente hoje que não está vivendo o futuro que Deus já tinha planejado
num passado recente para você colher e desfrutar no agora. Por quê? Porque faltou revelação. Por quê? Porque faltou a consciência espiritual de algumas verdades e alguns princípios para você poder desfrutar hoje. E eu quero conversar com você sobre por que muitos não desfrutam do futuro extraordinário que Deus tem para nós. E ao trazer para você essa consciência espiritual, vai ser ao mesmo tempo princípios para você viver hoje e colher o futuro que Deus tem para você no amanhã. Você está preparado? Antes da gente decolar na palavra de Deus, eu tenho também um encargo da parte de Deus. Eu já fui muito bem apresentado por esse vídeo, e nesse vídeo fala de 2 livros que eu escrevi, e eu trouxe um deles para vocês. E eu quero por um instante apresentar, porque eu não vou ministrar a respeito desse livro, e eu tenho um encargo da parte de Deus, pelo menos por uma curta estação, onde for, impulsionar a nossa geração dentro da maior prioridade e necessidade que nós temos. É a prioridade da presença de Deus. O que vem primeiro na sua vida? É primeiro o quê? Primeiro as suas necessidades, primeiro as urgências, primeiro as demandas, ou em primeiro aquilo que é importante, ou em primeiro a sua prioridade. Você sabe que aquilo que é importante para você não é aquilo que você diz. O que é importante para você é aquilo que você faz. Todos os dias nós temos 24 horas, sim ou não? E tudo que é importante para você tem um espaço na sua agenda. Se estudar for importante para você, você vai arrumar um espaço na sua agenda. Se aprender um instrumento for importante para você, você vai arrumar um espaço na sua agenda. Se uma língua, um idioma for importante para você, você vai arrumar um espaço na sua agenda. Se namorar for importante para você, você vai arrumar muito espaço na sua agenda. Mas se a presença de Deus de fato for importante para você, você precisa reorganizar a sua agenda para colocá-la em primeiro lugar. Aqui nesse livro, aliás, deixa eu te contar uma história. Eu lancei esse livro esse ano, na nossa conferência de juventude. Eram cerca de 2.500 jovens reunidos, e eu fui ministrar a mensagem do lançamento desse livro. E eu estava prestes a ir para o centro do palco, então, para ministrar, quando levantei as minhas mãos, num dos momentos do louvor, eu experimentei aquele de repente da parte de Deus. Sabe como é que é? Eu já tive algumas experiências espirituais, mas nessa hora que levantei a minha mão, foi a experiência mais poderosa que eu tive na minha vida. Meu corpo estava eletrocutado. A minha oração era: Deus, eu não aguento mais. E depois de muito tempo e com muito esforço, eu consegui sair ali daquele momento. Eu tive que pedir para o pastor me ajudar. Eu não consegui fazer a ministração que faria. Todos os jovens receberam um exemplar na mão. Nós oramos e teve eu acredito que foi o maior batismo no Espírito Santo coletivo que eu já vi na minha vida. Foi um poder de Deus. E a minha pergunta para o Espírito era: o que está acontecendo? A grande questão não é a experiência, é o propósito da experiência. E Deus ministrou meu coração: eu me agradei desse material, eu me agradei desse livro. Para quê? Para que a minha geração, para que esta geração não coloque primeiro o estudo e depois Deus, o trabalho e depois Deus, o seu futuro e depois Deus. Primeiro Deus. E a partir da presença de Deus, todas as coisas vão se alinhando para o futuro e o propósito que Deus tem para cada um se cumprir. E eu quero te encorajar. Você sabe que Jesus, quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus, conhecido em Colossenses como a imagem visível do Deus invisível. Conhecido em Hebreus como a expressão exata de Deus, a revelação de Deus. Pois Jesus dizia assim: eu não faço nada de mim mesmo, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Eu só falo
aquilo que eu escuto o pai dizer. O filho não pode fazer nada de si mesmo, ou seja, antes de Jesus fazer qualquer coisa, ele se dedicava à presença de Deus, pois ele sabia que dali vinha o poder, dali vinha a capacitação, dali vinha a direção, dali vinha a unção, dali vinha o discernimento, dali vinha o futuro clarificado para ele poder viver. Eu me lembro que uma vez ele estava numa casa, está escrito em Marcos 1,35, de madrugada, primeira hora, antes de qualquer coisa, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa, foi para um lugar deserto e ficou orando. Ele não foi movido pela necessidade, ele não foi movido pela oportunidade, mas antes de qualquer coisa, ele foi movido por uma prioridade, buscar a presença de Deus, e ali ele recebe a direção, o futuro, o discernimento para a próxima estação. E quando os discípulos foram procurar, lhe falaram: Jesus, vamos para lá que o povo está te procurando. Ele respondeu assim: ó, vamos para outro lugar. Sabe o futuro que Deus tem para você? Vai para a presença que Ele vai te revelar. Vai na presença que Ele tem o apontamento do próximo passo que você deve dar, para você fluir na presença de Deus. Esse livro aqui é um impulso para isso. Jesus mesmo falou: eu não faço nada de mim mesmo. E sabe também o que ele falou? Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se permanecerem na minha presença, vão dar muito fruto, mas sem mim não pode fazer nada. Sabe qual que é o meu encorajamento? É para você priorizar a presença de Deus. O que tem nesse livro? Tem um impulso. O que tem nesse livro? Tem ensinos. O que tem nesse livro? Tem um impulso para você mandar para longe a preguiça, mandar para longe a passividade, a terceirização, mandar para longe a procrastinação e você se levantar para você priorizar a presença de Deus, colocá-la em primeiro lugar. Você vai ser instruído nos princípios de Jesus, como Ele fez, como Ele conduzia a vida dele na presença, não como um apêndice da sua vida, mas como um lifestyle, como um estilo de vida, como alguém que andava na presença. Agora, mais do que ler e se inspirar, não adianta só saber. Tem gente aqui que poderia pregar sobre oração, mas não tem uma gota de unção. Tem gente aqui que sabe muito conteúdo, mas não tem prática, não tem vida. Então, mais do que saber, esse livro aqui chega num determinado momento, ele vai inspirar você a praticar. Eu fiz aqui uma jornada de 21 dias na presença de Deus. São 21 dias você recebendo uma palavra de Deus para inspirar o seu dia, 21 dias você registrando aquilo que Deus fala com você, 21 dias aqui tem o que eu chamo de um guia prático rumo à presença de Deus. São ações diárias para te levar para um next level, para te levar para um nível mais alto, para um nível mais sensível à voz de Deus, e para você experimentar o centro da vontade dEle, o futuro que Ele tem para você. Então eu quero te encorajar a você priorizar a presença de Deus e quem sabe ser instruído e entrar numa jornada na presença de Deus. Estamos juntos? Eu oro para que a presença de Deus seja uma prioridade nessa geração. Eu oro para que essa geração não seja uma geração que vai viver no futuro guiado pela mente, que vai entrar no seu futuro guiado pelas emoções, mas eu oro para uma geração que vai receber do Espírito e vai andar no discernimento espiritual para entrar no futuro guiado pela presença de Deus. Eu oro para que a oração não seja um ritual religioso na sua vida. Eu oro para que seja um desfrute, para que seja uma delícia, e não seja parte da sua vida, mas seja a sua própria vida. Eu oro para que o estilo de vida na presença seja o seu respirar. Eu oro para que a presença de Deus seja marca na sua vida, na sua família, no seu ministério e na juventude do Brasil. Tem alguém que recebe aí? Receba em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês o texto que está em 1 Coríntios
capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, eu vou ler a partir do verso 19. Antes de ler esse texto, deixa eu fazer aqui para você uma reflexão. Você acredita que hoje você está vivendo, você entrou, você está colhendo o futuro que Deus planejou para você lá atrás? Você acredita que hoje você está vivendo a vida plena, a vida sobrenatural, a Zoe de João 10:10, Jesus falou: eu vim para que tenham Zoe, e a tenham. É a vida plena de Deus, é a vida abundante de Deus, plenamente. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus não. O ladrão vem para trazer ansiedade, para causar dano e para gerar frustração, mas Jesus vem para trazer paz, prosperidade, esperança e futuro. Não é isso que nós falamos? Deixa eu tirar uma mentira aqui para você. Uma verdade: os planos de Deus para a sua vida não são pequenos. Os planos de Deus para a sua vida não são modestos. Os planos de Deus para a sua vida são grandes. Os planos de Deus para a sua vida são abundantes. Os planos de Deus para a sua vida não é para você entrar numa estação poderosa de Deus e viver uma semana, um mês, um ano. Os planos de Deus para a sua vida são planos abundantes e duradouros. Jesus falou: não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que vos escolhi para que vocês possam ir e dar fruto, e dar muito fruto. Assim o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês para que vocês deem fruto e o vosso fruto permaneça. Eu me lembro de Jesus chamando os discípulos, eu me lembro de Jesus chamando Pedro. Na tentativa dele, frustração. Tentou pescar e não conseguiu, a madrugada inteira, mas quando Jesus chega, ele dá uma palavra, ele pesca e precisa de um outro barco vir ajudar. Por quê? Porque aquilo que Deus quer fazer em você vai transbordar, é abundante demais. Você está comigo? Aí eu te pergunto, vamos voltar à pergunta: você está vivendo essa vida plena? Você está vivendo essa vida abundante? Você está vivendo essa vida sobrenatural? Você está vivendo essa vida constante, duradoura? Sim ou não? Pois Deus tem esse plano para você, pois Deus tem esse futuro para você, e eu quero responder para você através desse texto. Por que muitos não estão vivendo a vida extraordinária que Deus tem para nós? Porque muitos não entram no futuro de esperança, de paz, de prosperidade, de sobrenatural que Deus tem para nós. Por quê? Por quê? E eu vou te falar aqui 4 coisas, 4 razões porque muitos não experimentam, eu vou chamar de um futuro extraordinário. Muitos não experimentam o futuro sobrenatural. Nesse caso, até plenitude e vitória contra as tentações e contra os pecados. Porque o povo de Deus não estava vivendo a vida plena. E quando a gente fala de prosperidade, não é prosperidade financeira como alguns pensam. Eu não tenho dúvida que isso é consequência, mas Deus tem para você uma vida de uma prosperidade interior, de uma vitória nas suas compulsividades, nas suas lutas, nas suas tentações. O que adianta conquistar uma cidade inteira e não conquistar você mesmo? Não dominar você mesmo? E o apóstolo Paulo está escrevendo para gente do nosso meio, que estava vivendo aquém da vida que Deus tinha para eles. E a grande questão começa com uma revelação. Olha o texto como começa, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Ei, acaso não sabe quem você é? Ei,
o jeito que você está vivendo, a vida que você está vivendo, o plano que você está desfrutando, está totalmente desconfigurado do que Deus planejou. Você não está vendo que isso está acontecendo, porque aqui, você não sabe, você não está vivendo na perspectiva correta de quem você é? Acaso não sabe que o seu corpo é santuário do Espírito Santo? E você não sabe que o Espírito Santo habita em vocês, e lhes foi dado por Deus, é um presente do próprio Deus. Não é você que vai fazer algo para conquistar, é Ele graciosamente, por quem Ele é e pelo que Ele fez, Ele veio para te dar o Espírito dEle, e por conta disso, vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, dê resultado, viva um futuro extraordinário, glorifique a Deus, dê glória para Deus com o seu próprio corpo. É um textão pequeno, mas que carrega tantas verdades espirituais. A minha vontade aqui é dedicar para que você possa memorizar esse texto, e por isso ele vai ficar projetado. Quem sabe até o final ele não vai entrar na sua mente, mas vai deixar de ficar apenas no campo da mente, ele vai para o seu coração, mas vai deixar de ser apenas compreendido e sentido pelas suas emoções, mas o clique vai acontecer, e vai gerar uma revolução, e vai gerar uma revelação, e vai gerar uma transformação. E o texto começa desse jeito mesmo: ei, você não sabe quem você é? Porque o dia que você entender quem você é, o dia que você entender o potencial que você tem, o dia que você entender o molde que você foi feito, o design que Deus te deu, tudo aquilo que você carrega, só por ser um santuário de Deus, a sua vida já vai passar por uma tremenda revolução, e você vai adentrar em um novo nível, para experimentar o extraordinário que Deus tem para você. Eu, infelizmente, durante muito tempo, mesmo depois de já ter entregado minha vida para Jesus, eu ainda vivia numa consciência acusada. Parece que eu não sabia quem eu era, parece que aquilo que eu tinha experimentado na minha infância, na minha adolescência, tinha entrado de tal maneira na minha mente, que ainda que eu carregasse o Espírito Santo, ainda que eu já tivesse tido uma experiência com Deus, o clique não tinha acontecido. E isso acontece na vida de muitas pessoas. Por que tantas pessoas não se dão valor? Por que tantas pessoas vivem acusadas, vivem cabisbaixas, vivem inseguras, vivem enciumadas? Começa a relacionar. Eu me via assim, eu tinha um namoro, e eu ficava cobrando o amor. Você sabe por que isso acontece? Porque eu não sabia quem eu era, muito amado pelo Pai. Infelizmente, eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão. Eu não tive esse privilégio de, desde o começo, ter sido educado nos princípios da palavra de Deus. Sei que hoje é a realidade de boa parte da juventude brasileira, que veio crer em Jesus já em determinado momento da sua vida. Por quê? Porque nós crescemos, nós saímos de 2% de evangélicos, hoje nós somos cerca de 35% de evangélicos. As pessoas se converteram, e eu então tive essa experiência de conversão. Isso aconteceu quando eu tinha os meus 18 anos de idade, mas infelizmente, antes de conhecer Jesus, inseguro, sem valores, não sabia quem eu era, vazio, sem uma base cristã, sem os princípios da palavra de Deus. Quando eu me entendi, quando eu comecei a perceber quem eu era, eu percebi o vazio que eu carregava, e eu comecei a buscar uma forma de preencher esse vazio. Quando eu tinha 13 anos de idade, num rolê que a minha mãe deu, já infelizmente divorciada do meu pai, para você ver o nível de desestrutura que a minha família já estava, eu acabei experimentando o meu primeiro baseado.
Hoje eu não vou dar o meu testemunho, mas vou acabar dando. Eu vou encurtar a história aqui para você. Você sabe que um abismo chama outro abismo. Um pecado chama mais pecado. Então cuidado, porque o pecado não deve ser administrado. O pecado tem que ser tratado. Tem gente aqui que já conhece Jesus. Tem gente que já sabe o poder da cruz. Tem gente que já sabe que isso aqui é um hospital. Mas deixa eu te lembrar, nesse hospital tem um médico, e é o médico dos médicos. Quem está enfermo é bem-vindo, mas eu vou te dizer que ele está aqui para curar e transformar você. Não há um pecador que ele não possa transformar. Não há um pecado que ele não possa perdoar. Não há uma culpa que ele não possa apagar. Não há impossível que ele não possa realizar. Pecado não é feito para ser administrado. Pecado é tratado. Eu não sabia. E infelizmente a maconha me levou para o crack, que me levou para a cocaína, que me levou para o êxtase, para o LSD e para outras drogas. E quando eu me vi, eu já estava usando droga antes de qualquer coisa, durante qualquer coisa e depois de qualquer coisa, me sentindo vazio, precisando de coisas para me preencher, me sentindo sem perspectiva, sem futuro, sem esperança. Feliz foi o dia que eu conheci Jesus. Feliz foi o dia que me apresentaram o Evangelho. Por quê? Porque eu comecei a entender quem eu era. Eu comecei a entender. Eu me lembro de quando criança, aliás, quando adolescente, quando estava dando muito trabalho para minha mãe, eu escutei dela assim: você não foi planejado. Eu escutei dela: não era para você ter nascido. E às vezes essas palavras vão entrando no nosso coração e vão marcando a nossa vida. Sabe o que eu aprendi? O nosso passado, ele não determina o nosso futuro. O nosso passado pode até influenciar, mas quando a gente tem um encontro com Jesus, a nossa vida passa por uma transformação. E muitas pessoas, infelizmente, não sabem quem são. Você sabe por que eu vivia nas drogas? Você sabe por que eu vivi uma vida inseguro? Porque eu não sabia quem eu era. Eu achei que eu não tinha sido planejado. Eu achei que a minha vida não tinha valor. Mas eu comecei a entender, desde o momento que eu tive a minha primeira experiência com Deus, o que diz o Salmo 139. Eu te formei no ventre da sua mãe. Quando você era uma substância ainda sem forma, eu te teci. E de um modo admirável eu te fiz. Você é especial e eu tenho planos para você. Você sabe por que um dos motivos que nós somos pró-vida? Porque esse texto inclusive diz: quando você estava lá, uma substância ainda sem forma no ventre da sua mãe, eu te teci. E eu escrevi, registrei planos para você. Ei, Deus tem planos na sua vida. Deus te planejou, Deus te fez de um modo especial e admirável. E a palavra de Deus diz que Ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Quando a gente vai para Gênesis e vê a maneira que nós fomos formados por Deus, a palavra de Deus diz que Ele nos formou, imagem e semelhança de Deus. Até o 5º dia Ele cria, mas no 6º ele forma, porque quando ele cria a partir do nada, mas quando ele forma a partir de uma forma. Você não é made in China, você é made in heaven. Ele olhava para ele quando ele fazia você, e ele te fez de um modo especial, ele te fez de um modo admirável, ele te fez a imagem e semelhança dele. Pensa comigo, é como uma mão e você tem uma luva. O que é a luva? Imagem e semelhança da mão. A luva carrega nela todo o potencial para expressar a mão, todo o potencial para refletir a mão, todo o potencial para ser tomada pela mão e cumprir o seu futuro e cumprir o seu propósito. Mas sem a mão, ainda que com potencial, ela é vazia, ela é disforme. E ainda que você ponha um microfone dentro dela,
Ainda que você ponha uma nota de 200 dentro dela, ainda que você ponha um black label dentro dela, ainda que você ponha um baseado, um haxixe, um êxtase, um LSD, o que quer que for dentro dela, pode até dar uma sensação de saciedade, mas vai estar faltando alguma coisa. Agora, quando você esvazia ela e permite que a mão, o desenho original entra dentro dela, todas as lacunas são preenchidas e o propósito pode ser cumprido. Ei, você não sabe quem você é? Você é imagem e semelhança de Deus. Você não é um animal racional, você não é do 5º dia, você é do 6º dia, você não é da terra, você é do céu. Ah, meu amigo, deixa eu te dizer, o Espírito Santo de Deus, ele tem um anseio por você. Por quê? Porque você carrega a essência de Deus, você carrega o DNA de Deus, você é imagem e semelhança de Deus, e Ele te desenhou com planos extraordinários para você. O diabo não pode tocar a Deus, e o que ele pode fazer? Ele quer vir tocar no homem, ele quer vir deformar o homem, ele quer vir estragar o homem, ele quer roubar, ele quer matar, ele quer destruir os planos e o futuro extraordinário que Deus tem para nós. Por isso tudo começa aqui. Tudo começa na mente, e mais do que um conhecimento mental, uma revelação espiritual. Sabe qual que é o nosso problema? Dentro da nossa colonização católico-apostólica romana, nós viemos com uma mentalidade templista. Então sabe qual é a nossa mentalidade? Aqui é o lugar sagrado, aqui é o santuário. Então se eu fizer uma proposta de passar um seriado do Netflix aqui, qual? Se eu fizer uma proposta de passar um Round 6 aqui, tem gente que vai falar: você está louco, pastor? Você pirou? Tá bom, não vou ser tão radical. Se eu fizer a proposta de passar o quê? Copa do Mundo aqui, o que você acha? Tem gente que já está mais com o paradigma quebrado, já vai falar: vamos trazer a pipoca e o guaraná. Mas tem gente que vai ficar chocado. Se eu falar aqui, tem gente que falou toca um forrozinho para o Léo fazer um apelo. Eu não gosto de forró, mas se alguém tocar um forró aqui, tem gente que vai escandalizar. Vai ou não vai? Qual é a mentalidade? A mentalidade é: esse lugar é sagrado, então nesse lugar eu ponho uma roupa decente, nesse lugar eu transmito uma coisa coerente, nesse lugar eu tenho reverência, nesse lugar eu tenho um comportamento adequado. Mas deixa eu te dizer, o santuário não é esse lugar. Atos 17:24 diz que o Senhor dos céus e da terra não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele desenhou você com o design perfeito para vir habitar dentro de você, para que o sagrado não seja um lugar físico como esse que nós estamos, mas que o sagrado seja você, o templo seja o seu corpo. Então o sagrado não é essa tela, o sagrado são os seus olhos, o sagrado não é esse instrumento, o sagrado são os seus dedos e os seus ouvidos, o sagrado não é esse ambiente, é o seu corpo. Por isso a roupa que você usa em qualquer lugar que você vai, a palavra que você fala com qualquer pessoa que seja, em qualquer ambiente, é muito mais importante para Deus. Por quê? Porque você começa a entender que o santuário é você. Você começa a entender que o valor está em você, que você é amada, que você foi planejada, que Deus tem um futuro, que Ele te deu o design dEle, Ele assinou, sabe? A assinatura lá, a assinatura igual você vê quando você design by California, não, design by God. É desenhado por Deus, é projetado por Deus. É por isso que nós temos que amar todas as pessoas à nossa volta, porque ainda que você veja uma pessoa pecadora, ao mesmo tempo, simultaneamente, é imagem e semelhança de Deus. Ei, sabe por que tem gente que não entrou na nova estação e no futuro? Porque não sabe quem é. Então awake! Então desperta, porque você tem que entender que você é santuário
do Espírito Santo. Diga assim: eu sou casa de Deus, eu sou sagrado, eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou projetado por Deus para um futuro extraordinário. Eu lembro o dia que a minha namorada chocou. Você já chocou sua namorada? Já chocou sua esposa? Já chocou sua mãe? Eu lembro o dia que eu choquei minha mãe. Choquei. A minha mãe virou para mim e falou assim: Léo, sua vida me fez apaixonar por Jesus. Entregou a vida dela para Jesus. A minha namorada virou para mim e falou: o que aconteceu com você? O que aconteceu? Que acabou o ciúme? O que aconteceu? Que agora eu estou tendo que lutar com a minha carne, porque parece que eu estou com ciúme. Por quê? Não é que eu levantei a cabeça, não é que eu fiquei orgulhoso, mas é porque um clique aconteceu, e eu entendi quem eu sou, o valor que eu tenho, quão amado eu sou, quão precioso eu sou. Olha, eu já tentei na terapia de dependência química largar a droga. Eu já tentei com remédio largar drogas. Eu já tentei depois de saída de polícia largar drogas. Eu já tentei depois de saída de hospital, de overdose, largar drogas. Nunca funcionava. O dia que eu entendi quem eu era. Acabou. Não combina essa coisa tóxica entrar nesse lugar santo. Não combina uma pessoa que é tão amada e tão segura de que Deus tem um plano extraordinário ficar mendigando amor, sendo que eu já fui amado plenamente. Não combina, você está entendendo? A revelação, eu oro por revelação espiritual. Não adianta cantar que você é casa de Deus, você precisa viver como quem é casa de Deus. Diz assim: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, e que, onde que está o Espírito Santo? E que Ele habita em vocês, my friend. Ei, meu amigo, eu acho que você não entendeu. Deu uma revolução quando você entende onde que o Espírito Santo de Deus está. Pode segurar no pad então, já que você vai tocar. Senão eu vou desconcentrar, que eu sou meio... Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Onde que o Espírito Santo de Deus está? Estou te fazendo uma pergunta séria mesmo. Onde que o Espírito Santo de Deus está? Responde com sinceridade. Porque tem gente que está procurando o Espírito Santo em algum lugar no espaço sideral. Tem gente que está em toda vez que começa a orar, começa a pedir: Espírito Santo, eu quero te receber. Espírito Santo, não tem problema você pedir para ser mais cheio do Espírito Santo. Mas se você já depositou a sua fé no Evangelho, Efésios capítulo 1 verso 13, diz que aqueles que ouviram a mensagem e creram nela, foram selados com o Espírito Santo. Jesus Cristo falou em João 14, 23, Ele, o Espírito Santo, Ele falou assim: nós viremos e faremos nele morada. Jesus está dizendo que por meio do Espírito Santo, Ele não viria para passear em nós, Ele não viria para nos visitar. Isso era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento tinha visitação. No Antigo Testamento o Espírito vinha sobre reis, o Espírito Santo vinha sobre sacerdotes, e o Espírito Santo vinha sobre profeta. No Antigo Testamento o Espírito Santo cercava por trás, o Espírito Santo vinha à frente, o Espírito Santo rodeava ao lado, o Espírito Santo ficava ao redor. Mas no Novo Testamento, quando você deposita a sua fé em Jesus, Ele está mais perto de você do que você pensa. Por quê? Porque se você deposita a fé nele e chama ele para entrar, o Espírito Santo já entrou e ele está dentro de você. Essa é uma outra verdade que às vezes nós cantamos, nós falamos, mas parece que não teve o clique, mas parece que ainda não acordou. Ei,
Você não, do jeito que você está vivendo, você está dizendo que quer um futuro brilhante, mas não parece, que você não sabe que você é o santuário. Agora, mais do que isso, você pode até entender que você é um santuário, mas você não entendeu que o Espírito Santo, ele habita em você, ele mora em você. Então quando você sair por essas portas, o Espírito Santo continua. Quando você chega na sua casa e deita na sua cama, o Espírito Santo está dentro de você. Quando você acorda, onde que ele está? Ele está dentro de você. Quando você vai tomar um café, onde que o Espírito Santo está? Está dentro de você. Quando você vai para a escola, quando você vai para a faculdade, quando você vai para o trabalho, ele diz assim: jamais, jamais te deixarei, jamais, jamais te abandonarei. Então a grande questão é que não tem como você perder o Espírito se você foi selado por ele. Talvez você pode apagar ele, talvez você pode entristecer ele, talvez você possa negligenciar ele, talvez você possa desvalorizar ele. É a mesma coisa que você dar um rolê com a pessoa que você mais ama, passar uma semana com ela e não conversar com ela. Pois sabe que nós precisamos ser alertados a essa poderosa revelação, porque não tem como você ter essa revelação e não experimentar uma revolução. Porque quem mora dentro de você não é o Espírito do mundo, é o Espírito Santo. Então ele vem com santidade. Quem mora dentro de você é a pessoa mais doce, mais amiga, é o conselheiro. Quem aqui queria um personal 24 horas? Pois você tem um dentro de você. Ele é um treinador, ele é o paráclito, ele é o coach, ele é o consolador, ele é o capacitador, ele é o transformador. É o mesmo que gerou Jesus no ventre da Virgem, é o mesmo que conduziu Jesus por toda parte, curando enfermos, expulsando demônios, anunciando as boas novas. É o mesmo que capacitou Jesus a ir para a cruz. Ele teve o conflito: será que eu vou? Será que eu não vou? Jesus, ele orou, né? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele entendeu que a vida, para ser vivida e cumprir o propósito e chegar no futuro, não é sendo guiado pelo eu dele, é sendo guiado pelo Espírito de Deus que está dentro dele. E ele falou: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O Espírito capacitou ele a suportar a cruz. O Espírito capacitou ele para passar pelas provações. E o Espírito conduziu ele à vitória, conduziu ele à ressurreição, conduziu ele a receber a coroa, conduziu ele a sentar num trono, conduziu ele a ser o redentor de toda a nação, o regente do universo, a ocupar o lugar mais alto de todos. Você tem noção quem está dentro de você? Tem gente que fala: eu não consigo vencer minhas compulsividades, eu não consigo estudar, eu não consigo perdoar. Pois eu não tive a presença do meu pai dentro de casa, e minha mãe, que não conhecia Jesus, eu também não tive a presença da minha mãe dentro de casa. Eu tive, infelizmente, muitas mentiras plantadas na minha cabeça, muitos enganos que eu trilhei, muitas inseguranças que eu abracei. Infelizmente, eu também tive muitos medos, muitas frustrações e muito sentimento de incapacidade. Mas eu entendi quem eu recebi. Eu entendi que aquele que entrou em mim me faz uma nova criatura. Você sabe qual que é o problema de hoje? O problema de hoje é que nós estamos enfrentando o Christian cool. É verdade. Sabe o que é isso? Hoje é maneiro ser crente. É descolado. Você tem uma blusa maneira, você tem uma Bíblia maneira, você tem um pastor maneiro, você tem um louvor maneiro, você tem uma música top, você tem uma conferência extraordinária. E sabe qual é o maior problema? O problema é as pessoas terem experiência com uma conferência e não terem uma experiência com o Espírito Santo. O problema é a pessoa chegar numa célula, chegar num pequeno grupo e ter uma experiência com um lanche legal, mas não ter uma experiência com o sobrenatural. O problema é a pessoa ter uma experiência com gente top, com gente descolada, com gente legal, mas não ter uma experiência com o próprio Deus que o toca e o transforma. O problema é que as pessoas estão aprendendo a falar paz do Senhor,
As pessoas estão aprendendo a trocar reza por oração. Elas estão aprendendo a colocar em nome de Jesus, amém, no final de uma frase, achando que pronto, agora eu sou um crente. Não adianta ter um encontro com a religião, porque quando você tem um encontro com o Espírito Santo, você não melhora, você transforma. Você de um traficante que vende morte a prestação, você vira aquele que dá vida e vida de graça. De uma pessoa vazia, egoísta, se torna uma pessoa cheia do Espírito e generosa. De uma pessoa insegura e uma pessoa influenciável, você tem uma pessoa segura, um líder, uma pessoa que destrava destinos. O que é isso? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É você pega um porco, é o que está acontecendo hoje em dia, e você dá um encontro com uma conferência, com uma célula, com uma religião, e sai um porquinho lavadinho de coleira, cheirosinho, com Dove ou Johnson & Johnson. Meu porquinho, é um cachorro, não, um porquinho. Aí sabe qual que é o problema, pastor? Sabe qual que é o problema, líder? É que tem que montar barreira para o porquinho. Faz um louvor bom aí, porque senão o porquinho passa aqui e vai embora. Faz uma conferência boa aí, porque senão segura o porquinho, porque o porquinho quer voltar para a lama. Você melhora essa pregação, porque senão esse porquinho vai embora. Meu amigo, e se o porquinho passou debaixo das pernas, porque você não inventou uma coisa para fazer no carnaval, entendeu? E ele foi lá para a carne. Aí chama todo mundo, os voluntários, chama os líderes, e vamos empurrar o porquinho, para o porquinho sair daqui, porque o porquinho pacou, e ninguém tira o porquinho de lá. Sabe por quê? Porque é porco. Você sabe por quê? Porque não nasceu de novo. Sabe por quê? Porque não experimentou uma natureza regenerada. Sabe por quê? Porque o lugar dele é na lama mesmo. Mas se virar uma águia, se entrega a vida para Jesus, começa a voar. Aí lá na casa tem que falar assim: terra chamando. Onde é que você está, filho? O que você está fazendo aí em cima? Os nossos assuntos aqui de baixo. O que está acontecendo com você? Parece que está viajando. E está nas asas do Espírito. Mas às vezes até vem uma tempestade, derruba o bichinho. Acontece. Mas se acontecer, você chega perto, ele está assim: me tira daqui, que aqui não é o meu lugar. E você empurra ele começa a chacoalhar as penas e vai passar numa água, porque ele não foi feito para lama, ele foi feito para voar. Por quê? Porque ele nasceu de novo. Ele vai viver o futuro dele, um futuro de esperança. Tem gente que pergunta assim para mim: mas você não precisou de psiquiatra? Mas você não precisou ser internado? Quando eu estava no meu braço eu precisei. E eu não sou contra não, porque tem muito apoio estratégico e inteligente. Mas quando eu recebi o Espírito Santo de Deus, eu transformei. Você não está entendendo. A vida cristã ela é feita de duas substituições. Tem gente que parou na primeira. Você sabe qual que é a primeira substituição? Você merece condenação. Você merece morte. Você vai ficar presa e amarrada nos seus pecados. Você vai ficar separada de Deus. É isso que você merece. Mas aí sabe qual que é a primeira substituição? Jesus fala assim: não, ninguém toca nelas. Eu vou sofrer a condenação. Eu vou pagar o resgate. Eu vou ficar separado de Deus por um instante, para que você nunca mais possa ficar. Eu vou morrer no seu lugar. Essa é a primeira substituição. Você já recebeu ela? Então dá um glória a Deus aí. Só quem recebeu. Jesus morreu por mim. Ele me perdoou. Ele me inocentou. Eu merecia desgraça. Eu merecia condenação. Ele me deu graça. Ele me perdoou. Agora tem gente que para nisso. E aí na hora que vai viver a vida cristã, começa a suar.
Sabe por quê? Porque está na tentativa. Jesus morreu por mim, mas agora está difícil demais viver essa vida. Está difícil demais perdoar minha mãe, perdoar meu pai. Está difícil demais viver na minha casa. Está difícil demais ser santo nesse mundo pornográfico. Está difícil demais viver reto. Está difícil demais viver o futuro que Deus tem para mim. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Aí tem gente que queima o filme do Evangelho, porque fala assim: essa vida cristã é difícil demais. Eu vou dizer para a verdade mesmo, essa vida não é difícil, ela é impossível de ser vivida no braço, porque é uma nova vida no Espírito. Enquanto você ficar só na primeira substituição, você vai tentar no muque. Sabe qual que é a segunda substituição? É a vida que eu sou chamado para viver, e eu não consigo viver. Ele agora vem viver no meu lugar. Ele está dentro de mim. Agora já não sou mais eu quem vive. Quem é que está aí, Léo? É Cristo que vive em mim. Quando eu chego, Ele chega. Quando eu falo, Ele fala. Quando eu sopro, até em tempos de Covid, o meu sopro é permeado da presença de Deus. Você está entendendo? É ter a consciência de que eu não só tenho o potencial de ser casa, mas eu recebo Ele. Eu me torno coparticipante da natureza dEle. Agora já não sou eu, é Ele. Quando eu me converti, deixa eu contar para você, eu nunca tinha lido um livro. Pois não estou te contando que eu já escrevi 2. Minha biblioteca tem mais de 1000. Quando eu me converti, eu só sabia passar à base de cola. Eu formei em 2 faculdades. Eu não tinha perspectiva profissional, porque meu trabalho era vender droga. Eu pagava meu aluguel com venda de droga. Eu me sustentava com venda de droga. Eu vivia uma vida no tráfico. Eu não tinha perspectiva de futuro, porque o meu pai, quando divorciou da minha mãe, nunca ajudou em casa. Eu dizia: eu não vou dar conta de sustentar. Aliás, eu não me via nem casado, porque eu só vivi num ambiente de pais separados. Mas quando o Espírito entrou dentro de mim, você sabe o que o Espírito faz? Primeiro você tem que perceber Ele. Diga assim: perceber. Depois você tem que experimentar. Você percebe a presença e experimenta o poder. O poder que te transforma, o poder que te capacita. Comecei a estudar. Você quer chegar no seu futuro? Deixa o Espírito te governar. Você é fiel no pouco, Ele te põe sobre o muito. Fui trabalhar numa das maiores multinacionais do nosso país e fui crescendo profissionalmente. Entendi que eu não posso só receber de Deus. A gente recebe, a gente celebra, a gente vive, mas a gente tem que repartir. Eu logo fui liderar um pequeno grupo, porque eu queria transferir para as pessoas aquilo que até os meus 18 anos ninguém tinha me dado. Eu preciso levar essa verdade para as pessoas. Comecei a ler, comecei a estudar, procurei meu pai. Falei: pai, olha o que eu fiz. Pai, me perdoa. Eu ajoelhei na frente dele e falei assim: põe sua mão na minha cabeça, pai, porque o Senhor é o meu pai. E eu quero te pedir perdão por ainda não ter te honrado como autoridade na minha vida. Me abençoa, pai. Ele ficou chocado. E ele pôs a mão na minha cabeça. Ainda na sua imaturidade espiritual, e começou a orar por mim. Eu pedi perdão para aqueles que eu tinha ofendido. Eu evangelizei aqueles que me vendiam droga. Eu evangelizei os que eu tinha aplicado na droga. Eu comecei a viver, sabe o quê? Não só de perceber a presença, não só de experimentar o poder, mas de receber toda a capacitação para cumprir o propósito, para viver o futuro. Porque a palavra de Deus diz: recebereis poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Acaso não sabe que o seu corpo é santuário do Espírito Santo e que Ele habita em vocês? Você sabe que o Espírito habita em você? Começa a perceber Ele agora. Perceba o Espírito Santo em você. Você sabe que às vezes eu ponho o pé assim firme no chão, na minha doideira, e eu falo assim: Espírito Santo, você está aqui, não está?
Então vem comigo, Espírito Santo, vem comigo. Quando eu acordo e abro os meus olhos, e sou casado, né? Eu disse que fui até apresentado ali na introdução. Eu não tinha uma perspectiva de família. Sou casado tem quase 14 anos. Tenho 3 filhos, um de 7, um de 5 e um de 3. E eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu acordo e eu sou doido para abraçar minha esposa e os meus filhos. Mas eu não levanto sem antes dizer: bom dia, Espírito Santo que habita em mim. Quando eu levanto eu falo: vamos, vamos. Então vai na minha frente, porque se a sua presença não for, não me faça sair desse lugar. É ser guiado pela presença. Olha o que diz: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário, que Ele está dentro, que Ele habita, que Ele mora, é a residência, Ele está aqui, Ele está aí, é o Espírito que está em mim, cumprimenta o Espírito que está em você, Ele habita em vocês, e lhes foi dado por Deus. Olha que coisa extraordinária. Não é você que vai conquistar. Eu não sou digno, mas não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele. Eu não fiz por merecer, mas Ele fez tudo para derramar sobre você. Se um pai mau sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu não dará o Espírito Santo a quem? A quem pedir. Porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, e todo que bate a porta se abre. Lucas 11:9. É um presente de Deus, e Ele está pronto para derramar sobre você. Ele está pronto para encher. E qual é a grande questão? A grande questão é que muitos não vivem o futuro, porque vivem guiados por si mesmo. Eu sou meu Deus, eu sou meu Senhor. Entrega a vida para Jesus, e aí agora tem os anjos, os arcanjos e a trindade para servi-lo, porque afinal de contas, você não sabe quem você é. Deixa eu te dizer, se é de Deus triplamente. Se é de Deus porque Ele te formou, sim ou não? Se é de Deus também porque Ele te comprou. Olha o valor que você tem. Quanto você vale? Quanto você vale? Eu pergunto para você: quanto vale esse celular? Sabe quanto vale esse celular? O preço que alguém der aqui mais alto nele. Se alguém falar que vale 1.000, é o que ele está valendo. Mas se alguém levantar a mão e falar: eu dou 100.000, dá mesmo? Dou. Ele vale 100.000. Por quê? Porque esse é o preço que alguém paga. Quanto você vale? Tem gente que está valendo uma cantada, não entendeu quem é. Tem gente que está valendo um post. Quanto você vale? Pois o Deus que fez o céu e a terra, Ele te amou tanto que Ele se esvaziou para morrer por você, para não viver sem você, para morrer pelos seus pecados, para você não andar nele. Você vale o maior preço da terra. Você vale a vida de Deus. Você vale o sangue de Jesus. E sabe o que Ele fez? Se tinha que alguém pagar o preço, se alguém tinha que morrer para que você pudesse viver, Ele foi lá e te comprou. Então você é de Deus triplamente. Por quê? Porque Ele pagou o preço por você. Agora sabe por que você pode ser de Deus 3 vezes? Porque você fala assim: eu sou dele, Ele me formou. Eu sou dele, Ele me comprou. Mas eu sou dele porque eu também não vou viver para mim mesmo. Eu tenho a consciência: para onde eu irei se só Ele tem as palavras de vida eterna? Eu sou dele porque eu me rendo para Ele. Você quer viver o futuro extraordinário que Deus tem para você? A sua vontade qual é? A dele é boa, perfeita e agradável. Então não é você entregar a vida para Jesus e chamar Ele para fazer parte dos seus planos. É você entregar a vida para Ele e dizer: eis-me aqui, Senhor, para cumprir os seus planos. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, para viver o plano que o Senhor tem para mim. E sabe qual é o plano dele? Olha como é que termina aí. O plano dele é que você viva uma vida que glorifique a Ele.
O plano dele é que você vive uma vida que põe um sorriso no rosto dele. E eu não tenho como não me lembrar do que está escrito em João capítulo 15, verso 8. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem, na linguagem de hoje, resultados. O meu Pai, Ele é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Você vai refletir a vida de Deus, e o futuro que Deus tem para você é um futuro repleto de fruto, é um futuro de resultado. Por isso que eu digo, é um futuro abundante. Não é dar fruto um dia, é dar fruto constantemente, de forma duradoura, constante. Deus tem para você um futuro extraordinário, e isso implica você viver uma vida que o glorifica, e isso implica, quer você coma, 1 Coríntios 10, 31, quer você beba, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Deus quer te dar um futuro que o glorifica. Nós estamos numa geração hoje que quer resultado, sim ou não? Todo mundo quer resultado, e eu sei que vocês querem resultados no futuro de vocês também, pois aqui está a chave para você ter resultado. Você quer ter resultado? O resultado que você colhe hoje é fruto da experiência que você tem um dia. A experiência que você tem um dia, e que te faz ter a consciência de quem você é, que te faz ter a consciência de que Ele está em você, e porque Ele está em você, Ele traz a fé dEle para o seu interior, Ele traz os valores dEle para você, e os valores dEle para você te impede de seguir a vida para você mesmo, te impede de seguir sua própria vontade. E quando você vai tomar as decisões que todos os dias a vida coloca para você, você é sensível à voz de Deus, e as suas decisões são baseadas na fé que você tem, na experiência que você teve, no Deus que está dentro de você, e as escolhas que você toma te leva a ter os resultados que você vai ter. Você está entendendo? Se alguém olha para mim e fala: Léo, como é que pode? Como é que pode? Não é de um traficante a um pastor. Como é que pode de um traficante para um executivo de uma companhia? Como é que pode? E como é que pode de um executivo de uma companhia abrir mão disso para algo de maior valor, que é me tornar um pastor? Como é que pode? O que aconteceu? Eu lembro o dia que um amigo inquieto perguntou para mim: o que você tem? O que você tem? O que aconteceu? Como é que pode? Como é que você entrou lá dentro dessa empresa? Como é que você é promovido lá dentro dessa empresa? Eu virei para ele e falei: peixada, eu vou te contar para você parar de me perguntar. Meu pai tem moral lá dentro, é só ele falar, dar uma ligação e está tudo resolvido. Ele falou: ah não, Léo, fala sério, por que você não me falou isso antes? Porque me apresenta seu pai. Eu falo: vem para cá, vem para cá, porque se você tiver a experiência que eu tive, se você souber quem você é, se você souber quem está dentro de você, e se Ele dentro de você manifestar o poder dEle para te transformar, para te santificar, para te capacitar, e Ele permear os valores dentro de você, quando você for tomar as decisões que a vida te apresenta, desde um estudo, desde um relacionamento, desde uma conexão, você vai tomar baseado nele, e estas escolhas vão te dar o resultado. O mundo quer resultado, o mundo quer fruto, e vou te falar a verdade, o Pai também quer que você dê muito fruto. Agora, esse fruto e esse resultado, entende? Não é gemer para o fruto nascer, é você ter uma revelação e viver de acordo com essa perspectiva. Você quer um futuro? Então diga assim: eu sou santuário de Deus. Diga assim: o Espírito Santo habita em mim. Diga: Espírito Santo, vem. Espírito Santo, habite em mim. Diga assim: eu não vou viver para mim mesmo,
eu vou viver guiado pelo Espírito, como quem foi comprado, como quem tem um Senhor, como quem tem um dono. O Espírito Santo vai governar a minha vida. Deixa eu te dizer, hoje nós estamos na alta. Sabe o que está na alta? A alta de hoje é a inteligência emocional. Um dia já valorizaram a inteligência intelectual. Quem tinha conhecimento passava na frente. Hoje não basta ter só conhecimento, tem que ter conhecimento, mas tem que saber lidar com conflitos. Tem que ter conhecimento, mas tem que saber lidar com os diferentes, tem que saber lidar com as pressões. É inteligência emocional. Mas eu posso dizer qual é o diferente dessa nova geração? É a inteligência espiritual, é ativar o Espírito. É mais do que o conhecimento mental, mais do que o equilíbrio e a inteligência emocional, é o discernimento do Espírito que vai te apontar a decisão que você vai tomar, para que você possa dar muitos frutos. Diga: eu vou glorificar a Deus com o meu próprio corpo. Espírito Santo, nós clamamos, Espírito Santo, para que o Senhor nos conduza para o futuro que o Senhor tem para nós. Eu creio que o Espírito Santo quer te dar um futuro extraordinário, mas para isso, você precisa entender quem você é. Para isso, você precisa se posicionar como a casa de Deus e entender que o Espírito Santo está dentro de você, perceber essa presença, experimentar esse poder e ser alinhado para cumprir o propósito dele. Você quer cumprir o propósito dele? Você quer o futuro que ele tem para você? Então fica de pé no seu lugar.